não assuma vertentes teológicas de ensinos que foram dados por tantos, de tantas formas, e adotando esse nome para você, né? Sou um luterano, sou um calvinista, ou sou um não sei mais o quê, e assumindo então suas posições baseadas em outros e se mantendo fechado àquilo que o Senhor possa estar desejoso, querendo falar ao teu coração. Então, no mínimo, mantém essa atitude, porque é uma atitude de discípulo, é uma atitude necessária para todos nós avançarmos com o Senhor. Então, dizendo isso, tenho muita liberdade de compartilhar com os irmãos algumas questões ligadas a essa herança e você considere diante do Senhor. Dê oportunidade para que o Espírito Santo dê o testemunho no seu próprio coração. Primeiro, o texto de Hebreus 3 e 4 cita 3 vezes o Salmo 95. Se possuir a herança fosse algo automático, então, digamos, todos os santos de Deus possuirão, na mesma proporção, a herança celestial. Então, nós não precisaríamos nem do livro de Hebreus, e, aliás, como já falamos, nem de muitas exortações dessa epístola. Por quê? A carta definitivamente foi escrita para santos. Vamos lá ver? Olha o capítulo 3, você já tem aí. Olha como ele começa. Por isso, santos. E não só santos, mas irmãos. Então ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para irmãos. Santos irmãos. Está dizendo que esses irmãos participam de um chamamento celestial. Isso é claro, é verdade sobre todos nós. Nenhum de nós deixa de participar de um chamamento celestial. Certo? Então até aqui estamos em pontos pacíficos. Mas então há algo para ser compreendido por aqueles que são santos, que são irmãos e que são chamados por um chamamento sublime e celestial? Sim. O que é para ser compreendido por eles? Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais vossos corações. O mundo tem o coração duro. O mundo tem um coração calcificado. O mundo tem um coração voltado para os prazeres que tem no mundo. O mundo não quer deixar esses prazeres. Quer seja de família, de cônjuge, de relacionamentos íntimos, pai, filho, homem, mulher. Mas tem que deixar. Ou a gente morre para isso. Nascendo de novo. Vivendo em Cristo, Cristo vivendo em nós. E aí nós vamos ter esses relacionamentos do mundo, mas focado na vontade de Deus, dando glória a Deus e tendo esses relacionamentos, dirigidos pelo Espírito Santo. É isso que nós estamos querendo passar para vocês. E verso 12. Tende cuidado, novamente, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste ou aparte do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Vimos que o livro de Hebreus é uma palavra de exortação. Vimos ontem Hebreus 13, 22. Rogo-vos, pois, que suporteis a presente palavra de exortação. E vimos que são 5 exortações, né? Que são colocadas de modo crescente. Cuidado com a negligência, primeiro ponto. Fique atento. Não deixe passar o que Deus tem te falado. Agarre com firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais se desvie ou nos desviemos. Então não dê lugar a ser negligente. Essa palavra é usada em Mateus 22, 5 também. Ontem não tivemos tempo de tocar nisso. Onde diz que aqueles que foram chamados para as bodas do rei, que preparou as bodas do seu filho, nosso Senhor está contando essa parábola. E está dizendo que alguns, ou os que foram primeiramente chamados, não se importaram. Mateus 22, 5. É a mesma palavra que ocorre em Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos? Então, assim traduziu aqui o nosso tradutor, João Ferreira, por negligenciaram. E ele mesmo traduziu a mesma palavra no grego, em Mateus 22, 5, por não se importaram. Você vê que interessante você fazer essa comparação? E se você buscar a sua concordância strong, você vai chegar à mesma conclusão.
Negligenciar é descuidar. Senhores, o mundo é negligente. As pessoas que estão com a cabeça no mundo, elas são negligentes. Elas não estão se importando com a vida espiritual. Elas querem viver esse mundo que jaz no maligno, esse mundo de trevas espirituais. São negligentes. E é pior que negligente, porque a próxima etapa da negligência é ser indiferente. Eu percebo que eu falo para as pessoas ainda me colocam em situação, às vezes vexatória, por não acreditar. Porque são negligentes espiritualmente. E quando não, até naturalmente. E depois se tornam indiferentes. Elas não veem os erros mais. Elas não ouvem. Elas não perguntam. Elas são arrogantes, mas politicamente corretas. É o fim. É o fim. É não se importar, é não prestar atenção, é não agarrar aquilo que Deus nos tem falado. Porque o irmão está aí, e essa é a primeira coisa que peça ao Senhor que você possa guardar no seu coração. Essa herança que está reservada para nós, para ser possuída plenamente. Nós precisamos agarrar aquilo que o Senhor tem nos falado. Agora, irmão, se você tem perguntas no teu coração, antes de saber de tuas perguntas, quero te dizer algo. Eu tenho, possivelmente, o dobro no meu. Porque, por exemplo, aqueles cristãos que, por não ouvirem a voz do Senhor, por serem negligentes, por incorrerem no perigo citado em Hebreus 3 e 4, ou não há perigo nenhum citado. É claro que há. Não é? A palavra que ouviram não lhes aproveitou, não foi misturada com fé, então tende cuidado. Jamais aconteça com vós outros. Né? A mesma coisa. Então é claro que há perigo. E claro que há exortação para que sigamos. Ele diz, esforcemos-nos por entrar naquele descanso. Se é automático. E se o descanso é esse eterno que nós já temos possuído em Cristo, que todos nós já temos, esse descanso espiritual, esse descanso de consciência, esse descanso de paz com Deus, esse descanso da justificação. Quem não tem isso? Todos os cristãos têm. Mas se é desse descanso que Hebreus está falando, então há uma incoerência completa no livro de Hebreus. Porque está dizendo que nós temos que nos esforçar para alcançar justificação. Isso não é uma verdade. Nós temos que esforçar para alcançar a paz com Deus. Isso também não é uma verdade. Nós já temos paz com Deus. Nós já fomos justificados. Nós já fomos reconciliados. Nós já somos ovelhas da sua mão. Aliás, nós já vamos ler agora mesmo o Salmo 95. Você vai ver que lá está escrito assim. Ele é nosso pastor, nós já somos ovelhas do seu pasto. Então é claro que o descanso aqui não é o descanso da justificação. Os justificados já possuem o descanso da justificação. Esse é o descanso da herança. Aí você vai me perguntar, mas que herança é essa? Por isso eu disse que eu tenho mais perguntas do que você. Mas a primeira coisa que eu posso te dizer, então, entendo que essa herança significa claramente as palavras do Novo Testamento, depois de muita consideração diante do Senhor. Por isso peço, compartilho isso com reverência, humildade, e peço apenas que você considere. Não é meu serviço diante do Senhor convencer ninguém, esse é serviço do Espírito Santo. O que é muito claro para mim, irmão, é que haverá uma participação diferente na glória de Cristo para cada santo. Haverá uma participação diferente na glória de Cristo para cada santo. Você ouviu bem? Então considere isso aos pés. Eu podia te citar uma noite de exemplo. Eu vou te citar um muito conhecido. Que talvez você ainda não o tenha interpretado assim, mas talvez eu faça agora. Você sabe que John Wesley e George Whitefield foram tremendamente usados pelo Senhor durante o grande despertamento evangélico do século XVIII. Não sabe? Eles se respeitavam muito. Embora um, podemos dizer, era um calvinista e o outro era um arminiano. Usemos, para efeito didático, apenas essas expressões para eles. Né? John Wesley era arminiano e George Whitefield era calvinista. Certa vez, alguns seguidores, digamos assim, de Whitefield,
perguntaram assim para ele: Senhor Whitefield, será que um dia nós veremos John Wesley no céu? Porque John Wesley, então, digamos assim, ele pensava que a salvação conquistada poderia de alguma maneira ser perdida, né? E George Whitefield entendia que aqueles que receberam uma vida eterna baseada na obra de Cristo e nada disso poderia ser mudado, né? Então eles tinham, digamos, essa divergência teológica. Mas escute a resposta de Whitefield. Ele disse para os seus seguidores: não, nós não veremos John Wesley no céu. E acho que essa primeira parte da resposta deve ter, de certa forma, contentado seus seguidores. Mas sabe como ele completou a frase? Assim: ele estará tão perto do trono de Deus e nós tão longe que nós nem conseguiremos vê-lo. Você ouviu bem, irmão? Porque John Wesley viveu uma vida tão santa, viveu uma vida tão maravilhosa. Certa vez ele estava pregando e uma notícia chegou a ele, quando ele estava no púlpito, dizendo: Senhor Wesley, a sua casa está pegando fogo. Sua casa estava com um princípio de incêndio. E foram correndo dar a notícia para ele. Ele então ouviu aquela notícia e disse assim para a pessoa: não, é a casa do Senhor que está pegando fogo. E continuou com a sua pregação. Bom, Quando Wesley morreu, o que eu vou parar aqui a nossa live, por conta que acabou o tempo. Eu entendo que esse exemplo é um exemplo maravilhoso para a gente entender o que é uma vida em Cristo. Uma vida santa. Porque quando nós vivemos em Cristo, o mundo nos procura corromper, nos magoar, nos agredir todos os dias. Não é fácil ser um cristão verdadeiro. As pessoas não reconhecem que as coisas que você tem é que Deus que deu. E que nós somos mordomos. Eles não acreditam nisso. Eles são religiosos. Eles podem até falar que acreditam, mas eles não praticam. E falar que acredita e não praticar é um engodo, é uma mentira. E eu tenho provas, revelações diárias com pessoas maravilhosas que eu amo, que trabalham conosco, parentes próximos. Eles não conseguem ver o que o Filho de Deus vê. Então eu conclamo a todos: reflitam, ouçam esses preletores que nós trazemos aqui. Nós temos no nosso canal 8.000 vídeos para você poder participar. Também estamos todo dia disponível. Na descrição dos nossos vídeos tem todas as atividades, e a primeira é o grupo do WhatsApp, para você se inscrever no grupo do WhatsApp e aí marcar uma reunião comigo sobre todas as atividades da academia. Estamos aqui para fomentar o empreendedorismo até cristão verdadeiro e produtivista. E cada palavra dessa tem um significado espiritual extremamente profundo. Venha conhecer o nosso projeto, divulgue nosso projeto, compartilhe, venha participar, que certamente é o caminho para quem já não está no mundo, para quem já não está no reino, entrar no reino. E quem já está no reino, vem praticar a vida espiritual conosco. Eu estou aqui praticando a minha própria vida espiritual, onde eu escuto os preletores e faço os comentários que o meu coração pede para fazer. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. E amanhã, domingo, às 10 horas, nós temos, se Deus quiser, a nossa live da Mesa do Senhor, com o preletor Luiz Fontes. Vamos curtir juntos essa live. Vamos ter uma vida espiritual e começar a nossa vida eterna aqui e agora, unidos no corpo de Cristo, na noiva de Cristo, na igreja de Cristo. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado. E que a paz de Cristo esteja em você. Tchau, tchau.